A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor e teólogo Paulo Lisboa e o tema do nosso vídeo de hoje é a Trindade. Comunidade Pentecostal Palavra Viva, tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 2, Deus. O Deus triuno, a Trindade em unidade. Hoje nós vamos falar de uma das características mais intrigantes de Deus, a Trindade. O termo Trindade não se encontra na Bíblia, mas foi criado pelos estudiosos da Palavra de Deus para definir algo que a Bíblia nos ensina: o fato de Deus ser triuno, ou trino, como alguns preferem dizer. Isto significa que há três pessoas distintas na divindade. E essas três pessoas, embora tenham características próprias, são ao mesmo tempo uma só e um único Deus. Ou seja, Deus é um só, mas se revela e se relaciona com a sua criação e com a humanidade sob três personalidades distintas que fazem parte dele: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso nos é revelado pela Bíblia, desde o começo no livro de Gênesis até o final no livro do Apocalipse. Observe o que diz o livro de Gênesis em seus três primeiros versículos. No primeiro versículo, a Bíblia afirma que Deus criou, apresentando um único ser criador, o Deus único. Mas no segundo versículo, porém, a Bíblia já fala do Espírito de Deus, como alguém que é parte de Deus, mas que tem a sua atuação própria, se movendo sobre a face das águas. No terceiro versículo, observamos outra parte de Deus entrando em ação. É o seu verbo. É quando Deus diz: haja luz, e a luz passa a existir. Ainda no primeiro capítulo de Gênesis, há uma afirmação interessante, no versículo 26 e 27. Vejamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui, o próprio Deus refere a si mesmo no plural, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Com isso, Deus se apresenta a nós sendo um e, ao mesmo tempo, mais de uma pessoa no mesmo Deus. Esta não é uma característica fácil de se compreender, mas se trata de uma realidade inegável, transmitida em diversas passagens da Palavra de Deus, nas quais observamos o Espírito de Deus repousar em várias pessoas ao mesmo tempo, sem que isso esvazie a figura de Deus, bem como observamos o próprio Jesus e os seus apóstolos afirmando que Jesus era o Filho unigênito de Deus, que estava presente na criação e por meio de quem todas as coisas foram criadas. Portanto, as Escrituras nos mostram que Deus é composto por três pessoas distintas, as quais compartilham da mesma vontade, do mesmo desejo e do mesmo coração. Os três estão totalmente unidos e um sente prazer em revelar e honrar o outro. Há uma unidade e uma comunhão perfeita entre as três pessoas da Trindade. E é exatamente isso que nos permite ver um único Deus. Para que pudéssemos assimilar melhor esse conceito de três em um, o próprio Deus se encarregou de colocar esta marca na sua criação. Um exemplo disso está no tempo. Nós sabemos que Deus vive na dimensão da eternidade, onde não há passagem de tempo. Porém, para os seres humanos caídos, no universo em que habitamos, Deus criou a dimensão do tempo, que possui três aspectos distintos: passado, presente e futuro, em uma ligação tão estreita que um interfere e define o outro. Um outro exemplo nós podemos ver no espaço. Todas as coisas que existem são tridimensionais, ou seja, ao mesmo tempo um objeto possui largura, altura e profundidade. Na base da matéria, vemos os átomos,
que são compostos por prótons, nêutrons e elétron, ou seja, três partículas distintas entre si, mas que unidas formam uma mesma coisa. E no campo da música, observamos que há melodia, harmonia e ritmo, e ao se unirem, formam uma só coisa. Porém, se há algo que ilustra de forma clara isto que nós estamos estudando, é justamente o ser humano. O próprio Deus afirmou que criaria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E assim como Deus é triuno, o ser humano criado à sua semelhança também é 3 em 1, pois é corpo, alma e espírito. E cada uma dessas partes possui desejos e vontades próprias. O corpo possui seu próprio desejo, e assim como a alma tem os seus próprios anseios, e o espírito humano possui uma vontade própria. Ainda assim, porém, essas 3 partes autônomas são dependentes uma das outras, e o ser humano só é ser humano através da atuação conjunta do seu corpo, alma e espírito. A diferença com relação à Trindade é que no Deus triuno, as 3 pessoas convivem em tamanha harmonia e comunhão que os desejos coincidem e se completam. Não há discussão, dissensão ou divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas uma perfeita unidade. Já quanto ao ser humano, o pecado gerou discórdia e dissensão entre o corpo, a alma e o espírito. E há uma guerra constante dentro de cada pessoa, pois enquanto o corpo deseja descansar ou satisfazer as suas necessidades carnais, a alma procura atividade e satisfação das necessidades intelectuais e emocionais, e o espírito anseia por voltar a Deus. É importante compreender que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são o mesmo Deus e compartilham da mesma natureza. Um não é menos Deus do que o outro. Eles simplesmente se completam e formam junto um único Deus. Isso significa que os atributos exclusivos de Deus, como a sua santidade, a sua perfeição, a sua bondade e a sua misericórdia, assim como a sua glória e a sua majestade e seu poder, estão presentes tanto no Pai, quanto no Filho, quanto no Espírito Santo. E é exatamente por isso que a doutrina da Trindade é tão importante para os cristãos. Ao se relacionar com o Pai, o cristão percebe a mesma glória, misericórdia, graça e poder que encontra no Filho e no Espírito Santo. Embora cada um tenha um papel específico, que é o que iremos abordar mais à frente. Não reconhecer essa natureza tríplice de Deus nos leva a um relacionamento defeituoso e incompleto com Ele. Não nos permite usufruir de toda a graça e favor que podemos encontrar em Deus, e nos leva a não dar glória e o crédito devido a cada pessoa da Santíssima Trindade. E é por isso que nós devemos nos atentar para algo muito perigoso: a existência de grupos religiosos e seitas que negam a Trindade e acabam afastando muitas pessoas da graça e da misericórdia, inclusive da salvação de Deus. Um desses grupos são as Testemunhas de Jeová. Eles negam que Jesus Cristo possua a mesma essência de Deus, acreditando que Jesus é uma mera criatura de Deus, assim como nós, confundindo a existência de Jesus, que pela Bíblia é eterna, com uma encarnação na Terra, a qual foi delimitada ao tempo. O grande perigo dessa doutrina é que ela retira Jesus Cristo do centro de todas as coisas, que é o lugar aonde o Pai o colocou, e lhe nega a honra, a glória e o poder que lhe são próprios, impedindo que seus membros alcancem a salvação, que nos é dada exclusivamente por meio da pessoa do Filho. Outro grupo que podemos citar são os espíritas. Apesar de falarem de Jesus Cristo e invocarem textos bíblicos em suas exposições, os espíritas distorcem passagens bíblicas, retirando-as do contexto para criar doutrinas totalmente contrárias às doutrinas bíblicas.
Eles acreditam em reencarnação e na evolução do espírito, apesar da Bíblia afirmar categoricamente que o ser humano só pode morrer uma única vez. Invocam o espírito e deixam-se até mesmo incorporar por eles, o que para Deus é considerado abominação. Falam de Jesus Cristo, não como Filho unigênito de Deus, mas como um mero espírito evoluído, afirmando ainda que cada sistema solar possui uma espécie de Cristo, alguns até mais evoluídos que Jesus, e que uma pessoa, ao se esforçar, irá evoluir através de sucessivas reencarnações até virar uma espécie de Cristo também, negando assim tanto a divindade de Jesus Cristo quanto o sacrifício que ele fez por nós na cruz, para nos propiciar pela graça a salvação e a reconciliação com Deus. Quanto ao Espírito Santo, a visão desse grupo é ainda mais perigosa, beirando a blasfêmia. Eles creem que o Espírito Santo seria uma energia obtida pela atuação conjunta de diversos espíritos, que eles costumam invocar e a quem pedem auxílio. Um outro grupo que podemos mencionar aqui, como praticantes de ensinamento contrário ao que acreditamos, são os maçons. Em suas reuniões, eles cultuam um ser supremo, conhecido como Gadu, grande arquiteto do universo. Mas dizem que esse ser equivale a toda e qualquer divindade já conhecida e criada pela mente humana. Não apenas o Deus que se revelou a nós por meio da Bíblia, mas também os deuses pagãos, que incitavam os antigos às práticas moralmente reprováveis. Para eles, Jesus é apenas um sábio, como tantos outros que já existiram, como, por exemplo, Buda, Maomé ou Krishna. E eles também ensinam que o homem evolui por seu próprio esforço, sem a necessidade de um Salvador, o que anula por completo todo o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Podemos também citar os Mormons, para os quais o Pai, Jesus e o Espírito Santo não são da mesma substância, mas seriam três pessoas separadas uma das outras, o que significa que seriam três deuses e não um único Deus. De forma parecida com os espíritas, os Mormons creem que Deus seja de carne e osso como nós, tendo evoluído até atingir a divindade. E a partir dessa doutrina, ensina que cada um de nós também podemos evoluir até nos tornar iguais a Deus. Por último, podemos destacar os budistas, que não acreditam no Pai, no Filho e nem no Espírito Santo. Para o budismo, o homem é autossuficiente e pode por si mesmo buscar o estado de iluminação, através da meditação, e não precisam de algo superior para alcançá-lo. Existem inúmeras outras seitas e grupos religiosos que negam a existência de Jesus Cristo, sua encarnação, sua divindade e seu poder. E é importante nós conhecermos esses grupos para que saibamos identificar os ensinamentos contrários à palavra de Deus, para não sermos iludidos pela operação espiritual do engano, nos desviando do único caminho que leva à vida eterna. A Bíblia, aliás, nos adverte em diversas passagens quanto ao perigo desses ensinamentos, nos orientando a evitá-los e até mesmo a não nos associarmos com pessoas que comunguem dessa doutrina, para que não sejamos participantes de seus erros e assim nos afastemos de Deus. O Senhor não deseja que saiamos do mundo, que discriminemos essas pessoas ou que deixemos de conviver com ela. Pelo contrário, devemos ser misericordiosos e amá-las, intercedendo por elas. Devemos ser luz para elas, através do nosso testemunho de vida, apontando para o caminho da verdade. Porém, toda a cautela é necessária para que não nos deixemos seduzir por estas doutrinas, cujo objetivo tão somente é nos afastar da salvação propiciada por Deus Pai através do seu Filho unigênito Jesus Cristo e aperfeiçoada em nós
por meio da ação do Espírito Santo. E vejo você no próximo vídeo.